Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Lá Vem Matemática. Meu nome é Thiago Basílio e como eu sempre digo, é uma honra e um prazer recebê-los nesse humilde canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da matemática financeira. Conforme combinado, na última aula ficou faltando fazer questões para poder determinar o tempo de aplicação no regime de juros compostos, tá? Conforme eu já adiantei, vai envolver o uso de logaritmo, que é um assunto que a galera teme. Ou a galera não aprende direito, ou sei lá, tem preconceito, eu não sei o que acontece. O logaritmo é uma matéria legal, tá? Então, vamos lá. Já vamos começar com o exemplo aqui. O exemplo 21 diz: durante quanto tempo um capital de R$ 5.000 deve ser aplicado a juros compostos a taxa de 1,9% ao mês para se obter um montante de R$ 7.000. Primeiro de tudo, então, o capital é 5.000. Depois disso, o montante é 7.000. A taxa é de 1,9% ao mês, que vai ser 0,019. Utilizando a fórmula do montante, a gente quer justamente a parte do 1 mais I, mas a gente já vai resolvendo aqui. Montante é 7.000, capital 5.000, o nosso 1 mais I vai ficar 1,019 e o tempo eu não tenho, vou manter o N ali. Então o nosso 1,019 elevado a N vai corresponder a 7.000 dividido pelo 5.000. Tirando zero, fica 7 sobre 5, que vai dar 1,4. Então, pessoal, você pode pensar, pô, Thiago, tem uma potência ali, então eu vou transformar isso numa raiz, né? Mas, galera, eu vou tirar a raiz o que ali? A raiz é enésima, eu não tenho esse valor, certo? Então, para isso, a gente vai ter que fazer uso do logaritmo, porque ele tem uma propriedade muito interessante. É uma propriedade que permite que você pegue esse expoente e desça ele multiplicando. Então, a propriedade em questão é a do logaritmo de uma potência, que é a seguinte propriedade. O logaritmo de uma potência vai ser o expoente multiplicado pelo logaritmo da base, de forma que você consiga descer aquele expoente. Tá? Então, se eu tenho uma expressão do tipo a elevado a n igual a b, eu quero descobrir o n, eu aplico o logaritmo dos dois lados, desço aquele n, certo? E aí dessa forma eu consigo facilmente calcular. Facilmente assim, né? Tendo os valores do logaritmo. Geralmente vai ter que usar a calculadora ou ele vai te informar valores que vão te ajudar a calcular. Então perceba que esse é o jeito ideal para descobrir um expoente. Beleza? Então vamos lá. A gente tem aquela expressão, né? 1,019 elevado a n é igual a 1,4. Aplicando o logaritmo, a gente vai conseguir descer o n. Ele vai ficar multiplicado pelo logaritmo do 1,019 e isso vai gerar o logaritmo de 1,4. Então o nosso n vai ser o log de 1,4 dividido pelo log de 1,019. Usando uma calculadora ou consultando uma tabela de logaritmo decimal, a gente vai encontrar que o log de 1,4 é esse número todo, o de 1,019 é esse número todo. Efetuando a divisão, a gente encontra 17,87 e 677, enfim. Arredondando, a gente vai encontrar 17,88. Como a taxa é mensal, isso corresponde a meses. Multiplicando por 30, que é o mês comercial, a gente encontra aproximadamente 563 dias. Então esse é o tempo que o capital vai ter que ficar aplicado para poder gerar aquele montante. Então para um pouco o vídeo, analisa tudo o que foi feito,
Entenda aquela questão que você chegou numa expressão que tinha uma incógnita no expoente e que para resolver você tem que aplicar o logaritmo para poder conseguir descer esse expoente. Tá? A calculadora do celular ela tem o logaritmo, tá? Então você pode aplicar qualquer logaritmo. Eu usei o logaritmo decimal. Às vezes a gente vai usar o logaritmo neperiano. Mas poderia ter um logaritmo de base 2, pode ser o logaritmo que você quiser, desde que você aplique a mesma base dos dois lados. Então, no caso aqui, eu apliquei o logaritmo de base 10 nos dois lados. Enfim, então aplica o logaritmo, consegue descer o expoente e você consegue resolver a conta. Exemplo 22, a gente vai olhar uma outra aplicação de logaritmo. Um investidor aplicou R$10.000 em um fundo de investimento que rende 20% ao ano a juros compostos. Qual será o tempo mínimo necessário para que o montante dessa aplicação seja R$60.000? E ele traz informação importante, é para usar o log de 2 como sendo 0,301 e o log de 3 como sendo 0,477. Então, o nosso capital ele vai ser 10.000. O nosso montante vai ser 60.000 e a taxa é de 20% ao ano, ou seja, 0,20 AA. E a gente quer o N. Então, recorrendo à fórmula do montante, a gente vai substituir, vai ficar 60.000 é igual a 10.000 vezes 1,2 elevado a N. Dividindo 60.000 por 10.000, pode cortar os zeros, vai ficar 6 sobre 1, que é 6. E aí é aquele momento que a gente obtém... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu antecipei um pouco. A gente tem que 1,2 elevado a n é igual a 6. Quero descobrir o expoente. Vou aplicar o logaritmo. Então, log de 1,2 elevado a n é igual a log de 6. O n desce, multiplicando o log de 1,2, que é igual a log de 6. Vou passar esse log de 1,2 dividindo, e é daí que vai sair o meu n. E aí, pessoal, a gente pode, de novo, a gente poderia usar a calculadora e descobrir esses valores. Só que a questão ela te informou, então aqueles valores eles já estão meio que trabalhados ali para poder chegar numa resposta exata. Exata assim, né? A resposta que ele queria. Como é que eu vou chegar no 6 usando 2 e 3? Como é que eu vou chegar no 1,2 usando 2 e 3? Para isso, a gente vai pegar primeiro a propriedade logaritmo de um produto. A propriedade é a seguinte: o log de um produto ele é igual à soma dos logaritmos separados. Tá? Então, o produto vai virar uma soma. De forma que, se eu quero o log de 6, perceba que o 6 é 2 vezes 3. Passei a ter um log de produto. Então, eu consigo separar em log de 2 mais log de 3. E é justamente isso que eu vou usar lá em cima no n, no cálculo do n. Né? Então, vou trocar o log de 6 por log de 2 mais log de 3. E para usar 1,2, vou usar o logaritmo do quociente. O logaritmo do quociente diz que o logaritmo de A sobre B ele vai virar uma subtração. O que faz todo sentido, porque se o produto vira soma, o quociente, que é uma divisão, vai virar o contrário, vai virar a subtração. Então a gente faz o log de A menos log de B. E por que a gente vai usar isso no 1,2? Bom, perceba que 1,2 ele é o mesmo que 12 dividido por 10. Isso passando para a fração. Eu tenho um quociente. Isso vai ser o quê? Vai ser o log de 12 menos o log de 10. E agora eu reaplico a ideia do logaritmo do produto. O 12 ele é o mesmo que 2 vezes 6. O logaritmo de 10, lembra que eu estou falando que eu estou usando o log decimal. É o log de 10 na base 10. Quando o logaritmando, que é justamente o número onde o 10 está ocupando ali, é igual à base, isso vai dar 1. O log de 10 na base 10 é 1.
Aquele log de 2 vezes 6 vai abrir em log de 2 mais log de 6. E eu mantenho esse menos 1. A gente acabou de ver que o log de 6 ele é log de 2 mais log de 3. De forma que agora eu passo a ter 2 log de 2 mais log de 3 menos 1. E é esse o valor que a gente vai substituir na nossa conta. Beleza? Então, vou voltar um pouquinho aqui. Analisa. Então, repara todos os passos que foram feitos, tá? A gente poderia... Seria comum até abrir aquele 12 como 2 vezes 2 vezes 3, mas como a gente já tem o log de 6, fica mais fácil já abrir direto assim, tá? Bom, agora é a hora que a gente substitui. O nosso n vai ser, no lugar do log de 2, eu vou colocar 0,301, e no lugar do log de 3, eu vou colocar 0,477. De forma que a nossa conta ela fique desse jeito. Bom, em cima vai dar 0,778 e embaixo vai dar 0,079. Essa divisão vai dar aproximadamente 9,85, como a taxa está anual, anos. Isso, em anos e meses, vai dar 9 anos e 10 meses aproximadamente. Tá? Beleza? Então ele vai ter que ficar esse tempo todo aplicado para poder chegar em 60 mil. Complexo, né? Então, pessoal, as questões são realmente trabalhosas. Eu entendo que os alunos travem principalmente nessa parte. As contas são complicadas, envolve logaritmo, mas se você tiver um cuidado, uma atenção ali, você consegue desenvolver sem problema, tá? E vamos a mais um exemplo, que é o 23. Um banco paga juros compostos de 6% ao ano. Se um cliente lucrou R$ 1.700 com uma aplicação de 5 mil, quanto tempo o capital ficou aplicado? Dado, use as aproximações. Aí olha só, isso que eu queria chegar. Ali ele está dando o LN de 1,34 como sendo 0,30 e o LN de 1,06 como sendo 0,06. Pessoal, LN é um logaritmo com a base de Euler, no caso, é o número de Euler. É o logaritmo neperiano. É um tipo específico de logaritmo, mas continua valendo. Você não precisa saber o que é o logaritmo neperiano. Só precisa saber que é um logaritmo. Então, não muda nada em relação ao nosso cálculo, tá? O nosso capital é 5 mil. Ele lucrou 1.700. Então, isso são os juros, tá? De forma que o nosso montante vai ter que calcular depois ali. A taxa é de 6% ao ano, ou seja, 0,06. E vão calcular o montante. O montante vai ser os 5 mil somado com 1.700, que vai dar 6.700. Utilizando a fórmula do montante, a gente vai obter que 6.700 é igual a 5 mil vezes 1,06 elevado a n. Dividindo 6.700 por 5 mil, podemos cortar 2 zeros e a gente vai obter 1,34. Chegamos no momento de aplicar o logaritmo. Como o enunciado informou o logaritmo neperiano, a gente vai aplicar esse logaritmo dos dois lados, de forma que o expoente ele continua descendo normalmente e ele vai ser dado pela divisão dos dois logaritmos, tá? Então vai ficar 0,30 dividido por 0,06 e isso vai dar 5 exatos anos. Ok? Então essa questão foi montada especialmente para poder dar um valor exato ali, tá? Um valor sem quebra. É uma questão da Federal de Pernambuco. Então era até uma questão fechada, mas eu deixei ela como questão aberta aqui. Mas é isso. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, que era uma aula até meio complexa, né? Pelos cálculos ali e os conceitos são meio complicados para a maioria, mas espero que tenha ficado claro dentro da possibilidade.
Se você gostou, deixa o seu joinha aí, deixa um comentário qualquer coisa que não ficou clara. Que de repente num vídeo futuro a gente volta e tenta uma outra abordagem desse tópico aí. Bom, na próxima aula a gente vai falar do valor atual de um conjunto de capitais. Tá? Não é capital do Brasil, é capital dinheiro. Beleza? Então, aguardo vocês na próxima. Valeu!